Amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria, estamos juntos, mais uma vez juntos. E agora, no que há de melhor no Apocalipse, né? Ou seja, o milênio. Louvado seja o nome do Senhor. E depois, a nova Jerusalém e tudo que nos aguarda. É muito interessante que, quando se olha e estuda o milênio, ele é um assunto fantástico e essencialmente maravilhoso. Nós estaremos lá. Creia, eu e você, nós estaremos lá. E de tudo de bom que vai acontecer no milênio, eu separei para o nosso estudo diário aqui 6 grandes fatos. Cremos que metade desses fatos poderemos trabalhar hoje e a outra metade amanhã, e terminaremos sim esse glorioso momento que é o milênio. Então, obviamente, eu quero que ninguém se engane. Não existem somente estas 6 características no tocante ao milênio, mas, sem sombra de dúvidas, elas são talvez as principais. Digo talvez, porque toda a classificação que a gente faz é absolutamente limitada, porque todos somos limitados. Hoje conhecemos em parte, mas amanhã estaremos com Ele e conheceremos como Ele conhece. Amanhã, como Ele seremos. Creia nisso. O que então guarda para a humanidade o Senhor Deus Todo-Poderoso no milênio? Bem, muito bem. Em primeiro lugar, a primeira grande característica do milênio é que nós teremos finalmente uma centralização absoluta no tocante ao poder e ao governo. Ou seja, nós teremos um governo único e, obviamente, um Senhor único. Um Senhor único. Quando eu digo um governo único e um Senhor único, significa que finalmente a confusão de ter várias esferas de poder ao mesmo tempo mandando vai acabar. Nós teremos um único centro de poder, de onde virá todo o poder, toda a ordem, toda a legislação, todos os fatos e, obviamente, todos os pequenos poderes se adequam exatamente ao grande e único governo que nós teremos, que será o governo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso ajudará bastante. E eu creio que você talvez entenda muito bem essa característica, porque hoje praticamente a gente não sabe mais como viver, né? Você e eu que vivemos no ano de 2020, aqui no Brasil, nós temos várias esferas de poder. Nós temos os poderes municipais, os poderes estaduais e o poder federal. Olha que interessante. Atualmente temos como presidente da República o presidente Jair Bolsonaro. Ele edita um decreto, e o decreto que tínhamos a noção de que valeria no país inteiro, no dia subsequente não vale num município único, porque o Supremo, ao decidir uma ação direta de inconstitucionalidade, diz que no tocante àquele assunto, quem rege é o município, não o governo central ou o governo nacional. E aí, como é que fica? Eu paro e penso, exatamente agora, quando estamos vivendo esse momento da pandemia, e se o município resolver abrir o seu comércio e o governador do estado mandar fechar o comércio? Como é que fica? Aí a gente que está no município, a gente vai ter acesso ao comércio, não vai ter acesso ao comércio? Você está vendo? É uma loucura. E aí o Supremo é chamado, o Supremo Tribunal Federal tem que decidir quem é que está mandando naquele assunto, quem não manda. Olha que loucura é essa história de vários poderes e governos convivendo ao mesmo tempo. E isso é o que nós chamamos de República Federativa do Brasil.
Alguns assuntos, quem dá a última palavra é o município. Outros assuntos, quem dá a última palavra é o Estado. Outros assuntos, quem dá a última palavra é a União. E o pobre do povo, tadinho, perdido, jogado de um lado para o outro, não sabe mais o que fazer. Fique tranquilo. Isto está com os dias contados. Com os dias contados. A confusão está com os dias contados. É tão confusão, e a confusão é tão real, que nós precisamos de um Supremo Tribunal Federal para dizer quem é que pode dizer o quê e quem é que pode determinar o quê. Não é verdade? Isso vai acabar. No milênio, Jesus estabelecerá um governo único, e dele virá todo o conjunto de ordens, e elas serão nos poderes distribuídos, porque haverá no mundo futuro governadores. Nós teremos reis e sacerdotes, e nós seremos reis e sacerdotes. Nós vamos governar junto com Cristo. Só que não haverá problemas entre nós e o governo central. Não haverá problemas entre nós e o grande Senhor. Haverá um governo único, uma legislação única. Ele será o grande rei. Nós seremos pequenos reis com nossos reinos, submissos completamente ao grande rei. E isso possibilitará na terra futura, irmãos, exatamente o quê? Exatamente ordem e progresso. Ordem e progresso. Porque não vai ter essa história de que você, meu irmão, que está me vendo me ouvindo, né? E, por exemplo, você será rei ou sacerdote em uma cidade do mundo. Você não terá problemas nenhum com um grande Senhor, porque haverá absoluta harmonia entre você e o Senhor Todo-Poderoso. E isso traz o que nós chamamos de estabilidade, isso traz paz, isso traz prosperidade, na medida em que os cidadãos que viverão durante o milênio saberão que há um único governo, uma única regra, todos estaremos diante de um conjunto de normas únicos que nos fará caminhar. Isso traz o quê? Tranquilidade, isso traz a noção correta do que é justo, do que é injusto. Isso traz, por consequência, paz, e trazendo paz podemos trabalhar de acordo com as normas que existirão durante o milênio, e isso trará, por consequência, prosperidade. Oh, glória a Deus! Veja comigo que está em Zacarias, capítulo 14, versículo 9 e depois versículo 16. Em Zacarias 14, versículo 9, diz exatamente assim. Olha que lindo. E o Senhor, está falando de Cristo, será rei sobre toda a terra. E naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Então eu e você que seremos reis e sacerdotes e reinaremos com ele e viveremos com ele, nós seremos auxiliares dele e nós promoveremos junto com ele um mundo absolutamente fantástico. Olha o versículo 16 ainda de Zacarias capítulo 14. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o rei. Sim, o Senhor estará em Jerusalém e lá será adorado o Senhor dos exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. Fique tranquilo. Eu explicarei bem depois o que significa toda essa festa, mas virão adorar. Sim, nós teremos a noção exata da centralidade do reino de Cristo durante o milênio em Jerusalém. E todos virão. E aqui está dizendo, os que restarem das nações, por quê? Porque nem todo mundo seguiu o anticristo e o diabo e a besta quando vieram para o Armagedon. Então muitas nações vivas existirão e virão para servir e adorar e dignificar o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Então olha que interessante,
o que nos aguarda é um futuro governo único. Eu poderia multiplicar um número de textos que traduzem isso. Ontem, inclusive, nós vimos que ele vai reinar de mar a mar, e é Senhor de mar a mar. Mas basta esse texto para que possamos explorar essa ideia maravilhosa. Segunda característica deste futuro reino. O reino milenar de Cristo, ele será um reino de justiça. E aqui há algo muito interessante, porque no reino do Messias não haverá espaço para injustiça. Não haverá injustiças sendo realizadas. E o que eu acho fantástico é exatamente isso. Porque ele é o grande rei, mas eu e você, junto com os irmãos que vieram da grande tribulação, nós vamos também com ele reinar. Nós seremos pequenos reis a serviço do grande rei em todo o espaço geográfico do mundo inteiro. Acompanhe comigo alguns textos que eu acho fundamentais. Creio que 2 grandes textos são necessários e aí a gente consegue vencer este ponto. O primeiro texto está em Isaías capítulo 11. Vá comigo. Isaías capítulo 11, versículos 4 e 5. Vamos fazer melhor. Vamos começar do versículo 1. É muito interessante esse texto e muito bonito. Ele fala sobre Cristo. Olha que interessante. Isaías 11, versículo 1. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Obviamente, está falando de Cristo. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito do temor do Senhor. Só Cristo, irmão, só Cristo tem nele aquilo que em teologia se chama os 7 Espíritos, né? E aqui está a descrição dos 7 Espíritos, né? E, na verdade, é uma coisa só, né? Porque o Espírito do Senhor te traz o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor, tá? Mas não vamos entrar nesse detalhe agora, não, tá bom? Porque senão pode confundir muito a sua cabeça. Mas, obviamente, Cristo é o único que detém exatamente tudo isso. E o versículo 3 diz: e deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres, repreenderá com equidade os mansos da terra, ferirá com a terra, ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio, e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Presta atenção, meu irmão. Aqui está falando de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E simplesmente quando se fala do Senhor Jesus Cristo, se tem essa descrição extraordinária de que ele simplesmente seria alguém absolutamente justo. E aí a ilação, o pensamento, o raciocínio, a dedução que eu quero te fazer é o seguinte: se no reino milenar de Cristo nós temos Cristo como Senhor de toda a terra, e obviamente como o grande juiz, nós teremos uma experiência que nunca tivemos na vida. E aqui não vai uma crítica nenhuma a juízes e a poder judiciário, a poderes judiciários existentes no mundo inteiro. Mas com Cristo nós teremos a justiça na sua mais pura perfeição, a justiça na mais pura essência,
Por mais que um magistrado hoje seja bem intencionado, seja vocacionado à justiça, queira praticar a justiça, ele está muito limitado ao conjunto de provas que existe num processo, porque ele tem que julgar de acordo com as provas do processo, e, obviamente, ele está ligado ao conjunto de leis que existem num país. E juntando provas, analisando os fatos, entendendo a lei, ele aplica a lei e ele pratica a justiça que é possível. Com Cristo, nós teremos o mais alto grau de justiça sendo alcançado, porque dele nada escapa, dos seus olhos nada escapa, do seu conhecimento nada escapa. Ele é absolutamente onisciente e ele não brinca com a questão da justiça. Os seus lombos são vestidos com justiça e justiça então será o padrão do seu reino. Justiça será o padrão do seu reino. Eu vou falar algo que não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Isso é uma dedução minha. Então não saia por aí dizendo que será assim. Mas preste atenção. No reino milenar de Cristo, então é óbvio que existirão pessoas vivas, gente viva, porque são 1000 anos. Então vai ter gente nascendo durante o reino milenar de Cristo. Compreendeu? Pastor, e esse povo vai morrer, não vai morrer? Calma. A questão da longevidade a gente vai tratar amanhã. Mas é lógico que durante esse período vai ter gente nascendo. Tanto é que eu e você, meu irmão, nós que somos a igreja do Senhor Jesus, nós seremos reis e sacerdotes nessa terra durante o milênio, junto com os nossos irmãos que vieram da grande tribulação e que foram degolados pelo anticristo. Agora, é lógico que existirá polêmica. Mesmo com o governo único, a lei bem clara, os fatos bem claros e corretos, polêmica existirá. Durante o reino milenal vai ter gente procurando a justiça, não porque se sinta injustiçado, não, vai procurar a justiça por uma razão simples, porque ele acredita na interpretação das normas que Jesus trará no milênio, que ele tem razão. Agora, uma outra pessoa, lendo a mesma norma, acredita de forma contrária, que a razão não está com o primeiro, que a razão está com o segundo. E procurará a justiça. E a justiça será manifesta. Até porque no reino milenar de Cristo a justiça será absoluta. Agora, isso é um pensamento meu. Isso é um pensamento meu. Você não precisa aqui acompanhar o meu pensamento. Na parte de cima, que haverá governo único. Mas isso é tranquilo e a gente não tem dúvida do que falou. Agora, nessa parte de baixo, eu fico a pensar o seguinte: será um reino de justiça. E o mundo só poderá entender que é um reino de justiça se o mundo passar antes por reinos de absoluta injustiça. Então é óbvio que para se entender que Cristo tem um reino justo, você terá neste momento gente que tem a noção perfeita de que uma regra existe e que ela tem que ser cumprida. E gente que diz, olha, tem que ser cumprida, mas não do jeito que você está acreditando. E vão buscar os tribunais e vão encontrar justiça, porque Cristo administra a justiça. Eu não sei como ele vai fazer isso, a Bíblia não deixa claro. Eu não sei como será o critério de escolha de juízes.
E eu não sei se nós que seremos reis e sacerdotes seremos também juízes. Eu não sei. Mas o que eu sei é que quem procurar a justiça nesse momento encontrará a justiça, porque o mundo estará sendo governado por alguém que é absolutamente ligado à justiça. No reino do Messias não há espaços para injustiça. Agora, não é por isso que as pessoas não irão buscar, obviamente, o poder judiciário na época em razão de uma interpretação sobre um ponto das leis que haverá no reino de Cristo. Agora, isso é um pensamento meu. Ninguém precisa acreditar como eu acredito. Isso sou eu que estou pensando. Agora, abra comigo em Zacarias capítulo 8. Meu Deus, como o Velho Testamento é fantástico, né, irmãos? Zacarias capítulo 8. Olha que fantástico este capítulo. Zacarias 8, versículo 1 em diante, diz assim: Depois veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Zelei por Sião com grande zelo, e com grande indignação zelei por ela. Então, há um amor de Deus por Jerusalém, tá? Sião aqui significa Jerusalém. E, obviamente, esse zelo vai fazer com que lá em uma das fases do Armagedon, simplesmente os pés de Cristo desçam para arrebentar quem quer arrebentar com Jerusalém. Tá? Por isso que ele diz aqui no final do versículo 2, e com grande indignação zelei por ela. Assim diz o Senhor, versículo 3, voltarei para Sião, habitarei no meio de Jerusalém, e Jerusalém chamar-se-á a cidade da verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos, o monte santo. Que ninguém fique chateado, mas Jerusalém é amada pelo Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu bordão, por causa da sua muita idade. Tu tá imaginando que isso aqui é o quê? Isso aqui é lá no milênio. E é um dos textos mais interessantes sobre longevidade. Mas eu não quero tratar de longevidade agora. Eu quero tratar de justiça. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas que nela brincarão. Você pode imaginar uma cena como essa? Hoje, em Jerusalém, crianças não brincam, elas têm medo de ataques, de bombas, de homens-bombas, de gente matando. Isso aqui é um milênio. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se isto for maravilhoso aos olhos do restante desse povo naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Ó, que lindo! Eu salvarei o meu povo da terra do Oriente e do Ocidente. Olha o versículo 8. E tra-los-ei, e habitarão no meio de Jerusalém, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Olha o que o texto está dizendo. O texto está dizendo que Cristo vai fazer questão de habitar em Jerusalém e trazer o seu povo para perto dele, povo que ama ele. E ele vai ser o seu Deus, e Deus em verdade e em justiça. Ou seja, o reino milenar de Cristo vai ser um reino de eterna e maravilhosa justiça. Grande justiça. E com longevidade. A gente volta nesse texto quando falar de longevidade também. Então, primeira característica do milênio: um governo único que facilita a vida. Um governo justo. E aí, quando se tem justiça, irmão, se tem tranquilidade, se tem paz, se tem vontade
vontade de trabalhar, se tem vontade de produzir, e é óbvio que isso vai trazer prosperidade. Terceira característica. No milênio nós teremos perfeita obediência a Cristo, ao seu reino e às suas leis. Ou seja, no reino milenar, a palavra de Deus será a luz do mundo. Conheceremos de forma grande o Senhor e a sua palavra, submeteremos a ela de forma maravilhosa. Gente, isso é fantástico. Acompanhe comigo, em primeiro lugar, o Salmo de número 2, versículo 9. Vamos a ele? Aqui eu preciso que os irmãos entendam que é a junção de vários versículos para que possamos entender perfeitamente o que acabei de falar. Primeiro, Salmo 2 e 9 diz assim: com vara de ferro as regerás e as despedaçarás, como um vaso de oleiro. Olha que interessante. Que história é essa de vai despedaçar e vai reger com vara de ferro? Agora veja comigo Efésios capítulo 1, versículo 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, o qual é o seu corpo, plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Efésios 1 e 22 está dizendo que Deus, o Pai, simplesmente colocou todas as coisas debaixo dos pés de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e ainda deu à igreja para que simplesmente através do seu corpo, que é a igreja, a plenitude dele alcançasse todas as coisas. Olha que interessante. Então, quando você pega o Salmo de número 2 e que simplesmente no versículo 9 diz que com vara de ferro o Senhor regeria tudo, tudo. Olha que interessante. O versículo 8 é a causa do versículo 9. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerá. Então, olha que interessante. Lá no Salmo 2, o Senhor Deus, o Pai, diz para o Filho, é só me pedir que eu te dou. E lá em Efésios capítulo 1, versículo 22, simplesmente diz que o Pai já deu e já colocou ele como Senhor sobre tudo e colocou todas as coisas aos pés dele. Aos pés dele, aos pés dele. Significa o quê? Significa que haverá no reino milenar de Cristo uma obediência universal a Cristo. Todos se submeterão a ele de forma extremamente direta e objetiva. É por isso, irmãos, que quando nós lemos Apocalipse capítulo 12 e interpretamos quem seria aquela mulher com os pés em cima da lua, só pode ser literalmente Israel. Tanto é que o versículo 5 diz que desta mulher nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. E aqui chegou o momento de se cumprir toda a profecia em que o Senhor Jesus é Senhor sobre todos e rege absolutamente tudo, e no milênio obediência completa a Ele. Mas o que eu acho fantástico
é que, ao contrário do anticristo, a obediência aqui não é em razão do medo, não é em razão da força, não é em razão de fúria. A obediência aqui é ato, inclusive, do coração. Porque se tem um governo único, se tem um governador absolutamente justo, correto, probo, fantástico, meu amigo, quem não quer simplesmente obedecer a um grande Senhor como esse, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Então, louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe. Amanhã terminaremos o nosso querido milênio. A paz do Senhor.